A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. Hoje nós estaremos lendo os capítulos 13 e 14 do primeiro livro dos Reis. Lembrando que a versão que nós estamos usando é a Almeida Revista e Atualizada. Vamos lá então para a nossa leitura? Capítulo 13. Eis que por ordem do Senhor veio ajudar a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto do altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos e queimarão sobre ti incenso, e os ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e se derramará cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: Prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não podia recolher. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: Implora em favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou em favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: Vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e nem voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho de onde viera a Betel. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel. As palavras que disseram ao rei, contaram-nos ao seu pai. Perguntou-lhes o pai: Por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos seus filhos: Albardai-me o jumento. E abardaram o jumento, e ele montou, e foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: És tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele respondeu: Eu mesmo. Então disse: Vem comigo na minha casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, e não comerei pão, e nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor: Ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por que foste. Tornou-lhe ele: Também eu, ou seja, o profeta velho falou para ele: Também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faz-me voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém ele mentiu. Então voltou ele, comeu pão e bebeu água. Tá vendo? Nem sempre quando se fala: um anjo me falou, eu ouvi. Nós temos que usar sempre a reta justiça, que é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor já tinha sido direcionada diretamente para o profeta de Judá, mas ele foi enganado pelo profeta velho. Então eles à mesa veio a palavra do Senhor ao profeta que tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar em que dissera: Não comerás pão, nem beberás água. O teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Depois de o profeta que fizera voltar a haver comido pão e bebido água, abardou para ele o jumento e se foi. E pois um leão o encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo. E vieram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta que fizera voltar do caminho, disse: É o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse aos seus filhos: Albardai-me o jumento. E eles o albardaram. E ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. E o leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento.
Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs sobre o jumento e tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para chorar e o enterrar. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e o prantearam, dizendo: Ah, meu irmão! Depois de o cadáver ser sepultado, disse aos seus filhos: Quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos dele, porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel e contra todas as casas dos altos que estão na cidade de Samaria. Depois dessas coisas, Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho. Antes, de entre o povo, tornou a constituir sacerdotes para os lugares altos, a quem queria consagrar para sacerdote nos lugares altos. Então se tornou em pecado a casa de Jeroboão para destruí-la e extingui-la da terra. Vendo? Agora o capítulo de número 14. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e disse este à sua mulher: Dispõe-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. E eis que lá está o profeta Aías, o qual, ao meu respeito, disse que eu seria rei sobre este povo. Leva contigo 10 pães, bolos e uma botija de mel e vai ter com ele. E ele te dirá o que há de suceder a este menino. A mulher de Jeroboão assim fez. Levantou-se, foi a Siló, entrou na casa de Aías, e Aías já não podia ver, porque os seus olhos já tinham se escurecido por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: Eis que a mulher que Jeroboão vem consultar-me sobre o seu filho, que está doente. Assim e assim lhe farás, porque ao entrar fingirá ser outro. Ouvindo Aías o ruído dos seus pés, quando ela entrava pela porta, disse: Entra, mulher de Jeroboão. Por que finges assim? Pois estou encarregado de te dizer duras novas. Vai e diz a Jeroboão: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, porquanto eu te levantei no meio do povo, e te fiz príncipe sobre o meu povo de Israel, e tirei o reino da casa de Davi e o entreguei. E tu não fostes como Davi, meu servo, que guardou os meus mandamentos e andou após mim de todo o seu coração, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Antes fizeste mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e fizeste outros deuses, imagem de fundição, para provocar minha ira, e me viraste as costas, porquanto eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e eliminarei de Jeroboão todo e qualquer do sexo masculino, tanto escravo como livre. Lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo ele se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães comerão, e o que morrer no campo aberto, as aves do céu comerão, porque o Senhor disse: Tu, pois, dispõe-te e vai para a tua casa. Quando puseres o pé na cidade, o menino morrerá, e todo Israel pranteará e o sepultará, porque Jeroboão só este dará entrada em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor, o Deus de Israel, na casa de Jeroboão. O Senhor, porém, suscitará contra si o rei de Israel, contra si um rei sobre Israel, que eliminará no seu dia a casa de Jeroboão. Que digo eu? A desejar? Também o Senhor ferirá a Israel, para que agite contra a cama e se agite nas águas, e arrancará Israel desta boa terra que dera aos seus pais, e os espalhará além do Eufrates, porquanto fez postes ídolos, provocando o Senhor a ira, e abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e pelos que fez Israel cometer. Então, meus irmãos, já tem aqui o prenúncio do cativeiro, né? Já nos tempos de Jeroboão, que foi o primeiro rei de Israel após o reino ser dividido. Né? Então a mulher de Jeroboão se levantou e foi e chegou a Tirza. Chegando ela ao limiar da casa, morreu o menino. Sepultaram e todo Israel pranteou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Aías, seu servo. Quanto aos mais atos de Jeroboão, como guerreou, como reinou, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Foi de 22 anos o tempo que reinou Jeroboão, e descansou com seus pais, e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá, e de 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel, para estabelecer ali o seu nome. Naamá era o filho de sua mãe, Amonita. Fez Judá o que era mal perante o Senhor,
e os pecados que cometeu, e provocou a zelo mais do que fizeram seus pais, porque também os de Judá edificaram altos, estátuas e colunas e postes ídolos no alto de todos os elevados outeiros e também debaixo de todas as árvores verdes. Havia também na terra prostitutos cultuais, fizeram segundo todas as suas abominações naquelas nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. No 5º ano do rei de Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os guardas usavam os escudos e tornavam a trazê-lo para a câmara da guarda. Quanto aos mais atos de Roboão, de tudo quanto ele fez, porventura não estão escritas no livro da história dos reis de Judá? Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. Roboão descansou com seus pais e com ele foi sepultado na cidade de Davi. Naamá era o nome da sua mãe, Amonita, e Abias, filho de Roboão, reinou em seu lugar. Então, a partir daqui, a gente vai começar a ver, sucessões de reis. Aqui já destaca, aqui no caso do texto, destaca Jeroboão, que foi o primeiro rei de Israel, que estabeleceu a idolatria, e Roboão, que foi o primeiro rei de Judá, que também não andou nos caminhos do Senhor, conforme Davi, o seu antepassado. Amém? Deus abençoe. Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.